meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de louvor, que, como todo salmo, tem algo a nos ensinar, ao mesmo tempo que se transforma numa oração que elevamos a Deus. De modo especial, o Salmo 104, que hoje a liturgia nos propõe, ele se abre com um tom exortativo. Ele nos convida a glorificar a Deus. Glorificar o quê? A glorificar, antes de tudo, o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor não significa ficar repetindo infinitamente Senhor, Senhor, Senhor. O nome na Bíblia, mais do que um título ou um apelido, indica a pessoa na sua totalidade. Quando nós glorificamos o nome do Senhor, não estamos exaltando somente o apelido de Deus, mas estamos exaltando a Deus mesmo na sua totalidade. Esse Deus que não fica escondido de nós, como se de trás das nuvens olhasse para nós e nós, debaixo das nuvens, nunca o conseguíssemos enxergar. Não. Esse Deus cujo nome nós glorificamos é o Deus que se manifesta na história. Portanto, o foco do louvor, o foco dessa glorificação é o nome de Deus e as maravilhas que Deus faz na história. A palavra maravilhas, como normalmente nós apresentamos nas nossas traduções, indica algo bonito, algo importante, algo grande. Mas o que são de fato essas maravilhas? São as ações de Deus na história da humanidade, na história de Israel, na história da igreja, na minha história, na sua história. Ações de Deus a nosso favor, ações de Deus que promovem a vida, ações de Deus que vão mudando a nossa realidade, ações de Deus a favor da justiça. O louvor, portanto, tem como foco Deus, que na sua totalidade se apresenta na história como aquele que age, que trabalha a favor da humanidade, a favor de você, a favor de mim. Mas o Salmo tem algo muito interessante, que às vezes passa sem ser observado com a devida atenção. O louvor não é simplesmente uma oração, que começa com palavras poéticas, palavras bem escolhidas, a cantar a grandeza de Deus. O louvor só tem sentido quando esse Deus é encontrado na história, é encontrado na vida. Por isso, o verdadeiro louvor nasce de uma atitude de busca, de quem se coloca na sua história à procura de Deus. De modo especial, o salmo que a liturgia nos propõe hoje destaca isso no versículo 3, no qual diz: gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Vejam que interessante. Gloriar em seu nome que é santo significa que a alegria, a satisfação, a realização profunda que nós podemos experimentar na nossa vida e que nós manifestamos na oração, ela se fundamenta sempre em Deus, que é santo. Ou seja, não se confunde com a realidade, porque senão seria um ídolo, mas ao mesmo tempo está presente nessa realidade, porque é nessa realidade que ele se manifesta, que ele faz conhecer o seu amor. Gloriar está em paralelo direto com essa exultação que nasce do coração de quem busca a Deus. Com esse versículo, o Salmo quer nos ensinar uma coisa muito importante. A vida de oração, a espiritualidade, que não se reduz à vida de oração, mas que compreende a nossa inteira vida aberta à ação do Espírito de Deus, e que inclui aqueles momentos de oração no qual nós crescemos na intimidade com Deus, ela só é capaz de fato de levar um louvor válido,
verdadeiro, que expresse uma fé autêntica e genuína quando ela nasce de uma busca. E é por isso que nós passamos para o versículo 4. Depois de dizer, gloriai-vos em seu santo nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, o Salmo continua, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Se nós continuássemos, e nem a liturgia o fará, porque apenas pega uma parte do Salmo, mas se nós continuássemos a ler o Salmo inteiro, é um Salmo longo, nós veremos que ele vai tratando de alguns eventos da história da salvação, lá do passado. E nesses eventos que o Salmo apresenta, ele vai mostrando o quê? Exatamente essa vontade e presença de Deus, que vai se colocando na história de Israel de modo especial, mas a partir de Israel, na história de toda a humanidade, alcançando a mim e a você, construindo uma relação muito estreita e muito profunda, que na Bíblia se chama de aliança. Uma relação de compromisso, de cuidado, de atenção. Ora, por que o Salmo faz isso? Porque nós só podemos crescer de fato na nossa espiritualidade, entendida como uma abertura total ao Espírito, abertura que os momentos específicos de oração vão alimentando, se nos mantemos numa constante atitude de busca e de procura. Por que buscar e procurar? Exatamente porque Deus é santo. Ou seja, ele não se confunde com a nossa realidade. E não pode ser confundido, porque senão ele se torna um ídolo. Buscar nesse sentido, então, significa no dia a dia da nossa vida, da minha, da sua vida, discernir os sinais da presença de Deus. Em outras palavras, ou palavras mais simples, identificar a vontade de Deus. Não a vontade de Deus compreendida como o engessamento da vida, como se a nossa vida fosse ervilhas congeladas que compramos no supermercado e que cozinhamos no micro-ondas em poucos segundos. Não. A vontade de Deus como uma história a ser construída, que Ele mantém sempre aberta, para que com Ele a gente vá construindo. E se construímos com Ele, a gente vai construindo uma vida verdadeiramente tocada pela salvação. Uma vida que vai alcançando uma plenitude, uma realização, que não se perde nas ilusões e nas várias fantasias que se apresentam a nós. Uma vida aberta a descobrir a vontade de Deus é uma vida em construção com Deus, na qual eu, individualmente, vou descobrindo essa presença amorosa que cuida de mim. Mas uma descoberta que, ao mesmo tempo que me toca pessoalmente, como indivíduo, vai me tirando do individualismo, do egoísmo. Porque Deus é Deus para mim, é Deus para você, é Deus para o outro. Quanto mais descobrimos os sinais da presença de Deus em nossa vida, mais nos afastamos dos ídolos, mais vamos nos apropriando da nossa história construída com Deus, mais vamos descobrindo o próximo como sujeito, como objeto do amor de Deus, alguém com quem nós construímos uma comunidade. O Salmo de hoje, portanto, se abre nos convidando a louvar a Deus, mas ao mesmo tempo nos ensina que só louvamos verdadeiramente a Deus a partir da experiência que fazemos dele na nossa vida. E essa experiência exige de nós um contínuo discernimento para não confundir Deus com fantasias, ilusões e outras coisas da vida. Ao mesmo tempo que nos coloca num caminho, numa história na qual vamos nos descobrindo parte de um povo. Vamos nos descobrindo como membros de uma comunidade, irmãos e irmãs de uma mesma família.